Queridos, abram as suas Bíblias, por favor, em Filipenses. Capítulo 1, versículo 27. Meus amados, hoje à noite, nós vamos iniciar uma série de reflexões sobre um tema. Isso será entrecortado por palavras de outros pastores, mas é a minha intenção pregar alguns domingos sobre esse mesmo assunto. Um assunto de extrema relevância para todos os discípulos de Jesus. E um assunto que me parece ser do interesse de todas as pessoas, até dos ateus. Nesses próximos domingos em que eu estiver pregando, nós falaremos aqui na igreja sobre a fé. A fé é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente nem crê em Deus, a gente nem anda com Ele. E nós temos uma esperança sincera de que, com essas reflexões, Deus estimule a fé no nosso coração. E a busca pela fé também. Jesus disse que uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda é suficiente para fazermos transportar um monte de um lugar para outro. Naturalmente, Jesus não estava sendo literal. Ele estava mostrando o poder da fé. Ninguém vai ficar modificando a terra de brincadeira. Não é uma questão geográfica. E, queridos, hoje nós vamos começar com o que eu vou chamar de um preâmbulo dessas reflexões. A palavra de hoje eu gostaria que tomassem como uma palavra introdutória dessas mensagens sobre a fé. Por isso nós vamos começar lendo Filipenses 1, 27. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Lutando juntos pela fé evangélica. Agora, por favor, caminhe até o final da sua Bíblia, no livro de Judas, que tem um capítulo só, e nós vamos ler os versículos 3 e 4. É o penúltimo livro da Bíblia. Para quem está como convidado nessa noite pela primeira vez, não está muito afeito à leitura da Bíblia, Judas tem um capítulo só, os versículos 3 e 4. Esses dois versículos dizem assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Vamos orar mais uma vez. Honra e glória sejam a Ti, meu Senhor. O culto desta noite, tudo o que está acontecendo aqui, de forma acertada ou não, é para o louvor da Tua glória. Porque nós estamos buscando Te oferecer o que há de melhor. Nós estamos Te oferecendo o nosso coração, a nossa vida. Senhor, recebe cada expressão nossa nesta noite.
cada palavra, cada gesto, cada manifestação física, emocional, espiritual, recebe tudo como libação sincera do nosso coração para o louvor da tua glória. Deus, é para o Senhor que nós estamos aqui nessa noite. Nós queremos aprender nessa noite, Pai. Queremos ouvir a tua voz, queremos entender o que o Senhor nos tem para ensinar por meio da tua palavra. Reconheço a minha indignidade, as minhas debilidades, minhas fraquezas. Busco graça, misericórdia e unção, para que o teu servo seja instrumento do Senhor, para honrar com exclusividade o teu nome nesta noite. Muito obrigado pelo privilégio de participar deste culto. Eu te louvo agradecido, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus amados, a fé não nasceu com Jesus. Não. A Bíblia diz que Abraão é conhecido como o pai da fé. A fé em Deus, a fé em Yahvé, a fé neste Deus que nós adoramos. A Bíblia diz que é sistematizada a partir da pessoa de Abraão. E passaram-se os séculos, milênios, vem Jesus. E esta fé em Deus, agora, por meio do Filho, passa a ser conhecida como fé evangélica. E Judas fala de uma fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Quem são esses santos? São os remidos, são os discípulos de Jesus, são aqueles que nesta noite nós cantamos que nasceram de novo. Porventura a palavra fé começa da aliança de Deus com Abraão? Não. Não. A fé precede a Abraão. Não só a fé em Deus, mas a fé em falsos deuses também. Precede Jesus e sucede Jesus. Depois dele já inventaram outros em quem crer. Já inventaram até alguns que alguém pensa que é o mesmo Deus de Israel, como é o caso, por exemplo, de Alá. Há aqueles que imaginam que Alá e Yahvé são os mesmos. Um que tem o nome de Yahvé seria adorado pelos judeus, o que tem o nome de Alá seria adorado pelos seguidores do Islã. Mas não é verdade. Alá foi um dos muitos deuses que havia no panteão em Meca, destruído que foi por Maomé, em razão do que teve que fugir de Meca. É um engano pensar que se refere ao mesmo Deus. Ok, mas nós não vamos entrar nesse mérito. O que eu quero deixar claro com isso é que há aqueles que creem em Alá, há aqueles que acreditam em Siddhartha Gautama, há aqueles que acreditam em Ganesh, há aqueles que acreditam em muitos deuses que a humanidade tem criado. E há aqueles que acreditam e pregam que não foi Deus que criou o homem criou Deus, por causa de uma necessidade interior que ele tinha de responder a algumas perguntas para as quais não tinha encontrado resposta, então criou Deus. Mas esse texto fala da fé evangélica. Não é interessante essa expressão, queridos? A fé evangélica, a fé que de uma vez por toda foi entregue aos santos. Nós vamos conversar sobre fé, sobre esta fé nos próximos dias. Eu quero deixar claro o seguinte, queridos. Nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco de apologia da fé, a defesa da fé. Mas desde agora nós gostaríamos que todos compreendessem que nós estamos lançando os fundamentos das nossas convicções, para depois adentrarmos nessa questão de fé, em busca da fé, para encontrarmos a fé. Se uma fé de grão de mostarda transporta montes, nós precisamos buscar essa fé. Nós esperamos que esta fé seja comum para nós, não uma extraordinariedade, mas parte do nosso cotidiano, que seja parte do cotidiano do ministério, irmão. Queridos, a fé evangélica parte, em primeiro lugar, da revelação de Deus como um fato incontestável.
Repito, a fé evangélica parte do pressuposto de uma revelação de Deus que é um fato incontestável, a Bíblia. A Bíblia é a palavra revelada de Deus, sem questionamentos. Em Romanos, a palavra do Senhor diz que a fé vem do ouvir da palavra. Qualquer palavra, não. A palavra de Cristo. Quando esse texto foi escrito, queridos, Romanos capítulo 10, dizendo que a fé vem do ouvir da palavra de Cristo, eu quero que nós nos lembremos, amados, que nesse tempo eles não tinham a Bíblia toda como nós temos. Eles tinham o Velho Testamento. O Novo estava sendo escrito. Então, nesse tempo, não era possível ler os ensinos de Jesus. Só era possível ouvir sobre os ensinos de Jesus. Jesus não escreveu. Aqueles que estiveram com ele, escreveram depois. Então, aqueles que estiveram com Jesus, pregavam o que tinham recebido de Jesus. Por isso, a fé vinha pela pregação do que Jesus tinha ensinado. Hoje, queridos, nós temos a pregação de Jesus escrita e à mão. A Bíblia. Qualquer pregador honesto que pregar em nome de Jesus, prega o que está na Bíblia. Porque o que ele pregar, além do que está na Bíblia, é uma mera questão de opinião pessoal. E eu repriso, opinião pessoal você segue se quiser. Então, quando a Bíblia diz a fé vem do ouvir da palavra de Cristo, não é o fato de eu pronunciar a palavra apenas. Você pode ler essa palavra. A fé vem quando o ensino de Jesus, que é o Logos, a palavra pronunciada, o ensino de Jesus, quando este ensino entra na minha vida, e aí esse Logos, que é uma palavra grega, que significa exatamente palavra, quando esse Logos passa a fazer parte de mim, então ele se torna rema. E é isso que produz a fé no meu coração. Então eu não preciso nem que alguém pregue, eu posso ler. Naquele contexto, o apóstolo Paulo está dizendo: como vão crer se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Mas aqui nós estamos falando de um tempo, queridos, que eles não tinham o que nós temos hoje. Todo o Novo Testamento escrito. A nova aliança está ao nosso alcance agora, para o conhecimento de todos. Mas a fé evangélica parte deste pressuposto, de que há uma palavra revelada, e a nossa fé está alicerçada nesta palavra revelada. E a igreja de Jesus é a coluna e o baluarte da verdade revelada. Nós sustentamos esta verdade revelada. Pode parecer pouco, queridos, mas a verdade, lamentavelmente cristalina, é que a fé evangélica hoje está muito mais alicerçada em histórias, em experiências contadas e repetidas, muito mais do que na revelação de Deus. E esta fé sustentada nas consequências da revelação apenas é frágil. A fé consistente, queridos, é aquela alicerçada no conhecimento de Deus por meio da sua palavra revelada. Na minha adolescência e depois dela, quando eu falava nas escolas de ensino médio, nas faculdades, eu ia para pregar, levava um filme, alguns filmes. O que eu mais gostava era um filme chamado Por Acaso ou Preconcebido. Filmes esses produzidos pelo Instituto Moody em Chicago, instituto que leva o nome do seu fundador, Moody. Um instrumento poderoso nas mãos de Deus foi Moody. E Moody diz o seguinte: ele orava pedindo fé.
e pensava que a fé viria sobre ele como uma chuva que cai do céu. Ele orava e orava e orava e a fé nunca vinha. Então ele começou a estudar a Bíblia. Uma vez, duas, 10, 100 vezes, 200 vezes ele leu a Bíblia. E ele disse que as últimas 100 de joelhos. E aí ele conheceu a fé. A fé vem da palavra, queridos. A fé vem da palavra. Porque é a palavra que gera em nós a convicção. Deus falou, então a gente acredita. Portanto, meus amados, a fé que não estiver alicerçada neste princípio de uma revelação de Deus, uma revelação incontestável, inerrante, infalível, absoluta de Deus, esta não é a fé evangélica. A fé alicerçada em historinha de pregadores, na televisão ou fora dela, não é a fé evangélica. A fé que se alicerça na experiência que outros tiveram, não é a fé evangélica. O alicerce da fé evangélica é a palavra de Deus. A fé evangélica parte, portanto, queridos, da revelação como um fato. Mas a fé evangélica é uma fé que dissocia a fé da experiência. É preciso compreender isso, queridos. Dissocia a fé da experiência. O que um dos apóstolos, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, e alguém disse, ele revive, ele disse, eu não acredito, a menos que eu toque. Quando ele tocou, disse, concordo, é Jesus. E Jesus disse o quê? Quem se lembra? Mais bem-aventurado, mais feliz é quem não viu e creu. Portanto, queridos, a fé evangélica não decorre do que você viu, decorre do que você sabe. Ela não depende de experiência, a experiência é para o incrédulo. A experiência é para o incrédulo, a experiência não é para quem está na fé evangélica, porque a fé evangélica não se alicerça em experiência, ela se alicerça no conhecimento, um deve ser separado do outro. Você tem fé não porque viu, você tem fé porque sabe. Irmãos, nisso é que muitos infelizmente passam dias, muitos dias sem fim, na incredulidade, na dúvida, na tristeza, na inquietação, na angústia. Por quê? Porque dependem de ver novamente. Relembro a vocês o seguinte, povo de Israel caminhando do Egito para a terra prometida. Milagres e mais milagres. Água que sai da rocha, maná que cai do céu, vara que floresce, vara seca florescendo, e assim por diante. Entre um milagre e outro, o povo se afastava de Deus. Tempo de Jesus. Jesus anda sobre as águas, levanta morto, multiplica pão, transforma água em vinho. Entre um milagre e outro, o povo se afasta de Jesus. E finalmente manda que o matem. O milagre não salvou, não resolveu nada. Quando Jesus morre, os milhares que foram beneficiados pelos seus milagres não apareceram para pedir que ele fosse solto. Se apareceram, ficaram calados. Mas aqueles que ouviram a palavra de Jesus e caminharam com ele e receberam essa palavra e o conheceram efetivamente como Messias, esses ficaram firmes e estavam orando quando o Espírito Santo veio. No número de quantos? 120. Só 120 estavam lá na reunião em que o Espírito Santo veio. Milhares, não só assistiram aos milagres, foram alvos dele. A fé de um discípulo de Jesus, a fé evangélica, está alicerçada nessa palavra revelada e incontestável. Ela está alicerçada na convicção, queridos, de que nós vivemos pelo que sabemos e não pelo que nós vimos. A fé evangélica dissocia a fé da experiência. É isso que eu gostaria que nós nos lembrássemos, queridos. Nós temos que ter uma consciência pessoal do transcendente.
não precisa que ninguém faça nada de extraordinário. Nós não precisamos de representações simbólicas de Deus. Nós não precisamos de representações simbólicas do poder de Deus, porque nós conhecemos o próprio Deus. Eu não preciso que a Ana faça nada para que eu saiba que é a Ana. Eu não preciso que ela faça mais nada para que eu saiba que ela me ama. Eu não preciso fazer mais nada para que ela saiba que eu a amo, porque ela sabe disso. Eu sei disso. Não preciso de prova mais. Dissociar a fé da experiência e associar a fé à convicção, ao conhecimento. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 17, 24 a 29. Atos 17, 24 a 29. Ok. Aqui, queridos, o apóstolo está apresentando o Deus que eles não conheciam. Em Atenas, uma reunião interessantíssima na Ágora, lugar em que ele se encontrou com alguns filósofos estoicos e epicureus, e lá ele proferiu o seu discurso explicando que o Deus que eles adoravam sem conhecer, ele por seu lado, por seu turno conhecia. E ele diz assim, versículo 24 de Atos 17: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Vejam que ele apresenta Deus no controle de tudo e termina assim: sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. O homem precisa, de alguma maneira, por incredulidade, de imaginar Deus. Eu lembro da minha meninice, quando eu aprendi a orar quando criança, eu só conseguia orar quando eu imaginava de que lado Deus estava. Eu pensava, Deus está daqui. Aí eu falava com ele como se estivesse daqui. Porque na minha mente de menino, conquanto eu não conhecesse essa palavra, era como uma espécie de esquizofrenia orar com quem eu não sabia onde estava. Era como se eu conversasse comigo mesmo. Então Deus tem que estar em algum lugar. Está daqui agora, eu vou falar com Ele. De alguma maneira, queridos, muitas pessoas permanecem nessa infantilidade e precisam de algum tipo de representação de Deus. Mas, queridos, a fé evangélica é uma fé por conhecimento, por convicção, não por representação simbólica. Entendem isso, queridos? Nós não precisamos criar representações da manifestação de Deus, nem do poder de Deus. Nós sabemos o que sabemos. Terceiro lugar, queridos, a fé evangélica dissocia Deus, presta atenção, dissocia Deus da moral dominante e dos valores sociais. É interessante isso, queridos, que o ser humano costuma associar Deus à moralidade do momento e aos convencionamentos sociais da época. E assim, cada época quer ter a sua percepção de Deus. Não vou voltar a pregar sobre percepção, o que já fizemos aqui em domingo anterior. Mas eu só quero dizer isso, queridos. A percepção da fé, daquele que tem a fé evangélica, a nossa percepção de Deus, não pode ter nenhuma vinculação com a moralidade dos nossos dias, nem com o convencionamento social dos nossos dias. Deus está dissociado disso, queridos. Eu espero que ser claro nisso. Eu sei que alguns desses conceitos, para alguns, podem ser um pouco confusos. Mas isso significa o seguinte: a fé evangélica acredita, aceita, que a verdade vem de fora para nós, e não de nós para fora.
A fé, a verdade não é construída a partir do que eu acredito. A fé, aliás, a verdade é o que é, quer eu acredite nela ou não. Compreendem isso, queridos? Irmãos, isso que eu acabo de dizer tem sido motivo para discussão na teologia contemporânea por parte de muita gente e de muitos filósofos, porque eles acreditam que crer dessa forma é desumanizar o ser humano, como se a ele não fosse dado nenhum valor. Mas, irmãos, a fé evangélica não parte do pressuposto de que nós temos a verdade. Nós partimos do pressuposto de que Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade, e nós andamos nessa verdade. Isso nada tem a ver com o que a sociedade acredita ou gosta de acreditar. Por isso, às vezes, o que nós pregamos, a sociedade aplaude. Às vezes, o que nós pregamos assusta a sociedade. Na verdade, o próprio evangelho é Deus escandalizando o mundo. Isso é loucura. Isto é loucura, diziam os gregos sobre o evangelho. E o judeu dizia, um escândalo. Pois esse é o evangelho, queridos. Essa loucura e esse escândalo é o evangelho. Uma verdade que está fora de nós e que vem para nós. Nós não sujeitamos a verdade que pregamos às circunstâncias. As circunstâncias é que têm que ser moldadas de acordo com a fé que nós recebemos. Isso chama-se fé evangélica. Vocês sabem, amados, nós vamos entrar em dias em que cada vez o que eu acabo de dizer vai ser mais difícil de sustentar. Porque nós sofreremos a tentação de nos adequarmos, ainda que minimamente, aos convencionamentos sociais para sermos aplaudidos. Quem fizer isso está negando a fé evangélica. Quem fizer isso está negando a fé, uma vez por todas, entregue aos santos. Porque a fé evangélica, querido, dissocia Deus da moral dominante e dos valores sociais de cada tempo, de cada geração. A verdade está estabelecida por Deus fora de nós, e nós a recebemos e andamos nela. Ponto. Em quarto lugar, queridos, ainda continuando nesse preâmbulo, a fé evangélica aceita, presta atenção, a fé evangélica aceita sem contrapontos a soberania absoluta de Deus. O que eu vou dizer agora parece que não tem implicação, mas é difícil de aceitar no cotidiano. Sendo Deus o Senhor absoluto e não relativo da história, significa que aquilo que acontece de pequeno ou grande nos indivíduos e na sociedade como um todo está debaixo do controle absoluto da soberania de Deus. Significa dizer que o destino não está entregue nas nossas mãos. Ou então Deus é meio soberano e não soberano. E o texto que nós lemos aqui em Judas, por isso eu li o versículo 4, diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único. E aí vem, soberano e Senhor, Jesus Cristo. É interessante que a palavra Senhor aqui é a mesma que está usada para se referir ao Pai no Velho Testamento. Ele está dizendo que Jesus Cristo é Deus, é isso que ele está dizendo. Jesus Cristo é único soberano e Senhor. Por que nós insistimos tanto, queridos, em não aceitar que Deus tem o controle da situação? A fé evangélica está alicerçada nessa convicção. Eu vou ler agora um texto para vocês, Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Olha lá o que diz esse texto aqui, querido.
Presta atenção. Porque o Senhor é o juiz, o Senhor é o legislador, o Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Fantástico. Sabe o que esse texto está dizendo? Deus faz a lei, Deus julga de acordo com a lei que Ele fez, e Deus executa como entende que deve executar, porque Ele é o rei. E aí fecha dizendo assim, Ele nos salvará. Sabe por quê? Porque quer. Porque quer. Porque Ele quis salvar. Deus é soberano, queridos. Tudo está debaixo do controle absoluto de Deus. E se você achar que o que está acontecendo é ruim, cobre dele, porque está na mão dele mesmo. Acerte com ele, proteste com ele, faça o que você quiser. Mas não tem como mudar o fato de que Deus é o Senhor soberano e absoluto sobre tudo e sobre todos. Sobre tudo e sobre todos. A fé evangélica está alicerçada nesse princípio, queridos. Agora vamos falar de nós como ministério um a um. Meus amados, nós somos uma igreja cristã evangélica reformada. Todo o alicerce das convicções doutrinárias reformadas estão num cerne central chamado soberania de Deus. Deus é soberano, ponto. Deus não tem que dar explicações, Deus não tem a obrigação de salvar ninguém, Deus não tem a obrigação de curar ninguém, Deus não tem obrigação nenhuma. Deus só é obrigado àquilo que Ele quis se obrigar. E a que Deus se obrigou? Ao que Ele escreveu. Quando Ele disse, eu vou fazer, Ele se obrigou porque quis. Na sua soberania, Ele fez isso. Guarda isso, que é muito importante lá na frente, quando eu continuar pregando sobre fé. Deus falou, vai acontecer. Porque Ele quis falar. Ele quis prometer. Ninguém obrigou Deus a prometer isso. Vamos caminhar para fechar, queridos. A fé evangélica aceita a fé, presta atenção nesse conceito, queridos. A fé evangélica aceita a fé como uma antecipação. Lembra de Hebreus? Coisas que você não vê, aquilo que você ainda espera acontecer. Uma antecipação dogmática e não crítica. O que significa isso? Você antecipa o que está a acontecer porque você tem convicção em razão do fato de o que foi dito por Deus não pode ser reparado. Não foi um homem que estabeleceu, foi Deus que estabeleceu. Abre a sua Bíblia em Atos 27, por favor. Atos 27, 27 e 21. O apóstolo Paulo está sendo levado a Roma. Ele vai sendo levado como prisioneiro para ser interrogado por César, julgado por ele. E aqui acontece aquele naufrágio terrível. Eles sofrem muito. E chega o momento que, já não havendo mais nenhuma esperança, a palavra finalmente é dada a Paulo e ele fala, e acontece como nós vamos ler aqui. Havendo todos estado muito tempo sem comer, versículo 21 de Atos 27, desculpe. Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Vou dar uma paradinha aqui, depois eu volto. Reparem só, queridos. Por que Paulo está dizendo assim, na verdade vocês deviam ter me ouvido e não ouviram? Porque o apóstolo Paulo recebeu de Deus uma revelação que a viagem ia ser uma viagem terrível, com muito problema, naufrágio, etc., risco de naufrágio. Falou para o chefe da embarcação e eles não quiseram dar ouvidos. Por quê? É a palavra de um pregador. Não tem base científica. É apenas a palavra de um pregador. Mas um pregador que tinha ouvido Deus. É disso que eles não tinham consciência. Eles não quiseram ouvi-lo, queridos. E é impressionante como isso ainda é comum nos nossos dias. A pessoa não ouve, não ouve, não ouve, até que chega um estado extremo em que ouve ou morre. Não tem chance mais, não tem opção mais, aí ouve. Esse era o momento. Versículo 22. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, palavra difícil de dizer e de ouvir,
porque eles estavam para morrer, todos acreditavam que iriam morrer, e a palavra desse homem de Deus é: tenha um bom ânimo. Eu já brinquei uma vez dizendo, isso é como dizer para o cara que está com a guilhotina para descer no pescoço: olha a foto, olha o passarinho, né? Sorria para a foto. Está para morrer e diz: bom ânimo como? Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Presta atenção agora. Olha lá, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Viram isso, querido? Ele diz: um anjo de Deus, esse Deus a quem eu sirvo, um anjo dele esteve comigo nessa noite. Percebe então, queridos, que ele não tem a mínima dúvida. Ele não avalia criticamente o que está para acontecer, ele sabe o que está para acontecer. Porque havia uma palavra dada por Deus a ele. Um anjo de Deus esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tenham de bom ânimo. Eu dei a razão pela qual vocês podem se animar. Vocês não confiam? Aí ele diz assim: pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Porém é necessário que vamos dar a uma ilha. O que ele diz, irmãos? Eu confio em Deus que vai acontecer exatamente como Deus me falou. Entendem, queridos, como é uma fé dogmática, não é uma fé crítica, não é uma fé relativizada pela sua condição emocional do momento. Eu agora tenho muita fé, creio, amanhã tenho pouca fé. Queridos, o que Deus falou está falado. Entende isso? Ele falou: Paulo, não tenha medo, porque eu vou salvar esse povo que está com você. Acontecesse o que acontecesse, ninguém ia morrer, Deus falou. Por isso é dogmático, por isso é decisivo. Você crê, ponto. Você não questiona, você não abraça a dúvida, você não permite ser visitado pela dúvida que o inferno quer pôr no seu coração. Por quê? Porque Deus falou. Deus falou. O anjo do Senhor a quem eu sirvo esteve comigo, e ele falou comigo, e ele falou que ninguém vai morrer. Então, gente, sorria para a foto, porque agora todo mundo vai se dar bem. É por isso que vem uma palavra de ânimo em face da morte. A fé faz isso. Sobre essas questões do que a fé é capaz de fazer, nós vamos falar no outro dia. Hoje é só o alicerce das nossas convicções. E por isso eu finalizo. Finalizo dizendo o seguinte: a fé evangélica, presta atenção nisso, a fé evangélica entrega os porquês a Deus. Essa é uma pergunta recorrente, querido. Por quê? Por que Deus? Por que aconteceu isso? Por que aquela criança não apareceu um anjo para evitar que ela fosse estuprada? Por que aquela pessoa sofreu tanto? Por que o outro está doente há tanto tempo? Por que aquele tsunami que matou tanta gente? Por quê? Por quê? Por quê? O nosso porquê na fé evangélica está entregue ao Senhor soberano e absoluto Senhor da história. Deus não é obrigado a me dizer por quê. Basta que pela fé eu saiba que Deus tem um propósito. Há um fim, há uma razão, há um escopo naquilo tudo que está acontecendo. Deus não fez nada por acaso. Os porquês pertencem a Deus. Queridos, eu acredito que num dos momentos em que Jesus Cristo mais mostrou a sua humanidade, foi naquele momento final, depois que ele foi preso. E naquela hora também, que ele, um pouco antes de ser preso, quando ele chama os discípulos, pede oração e diz: eu estou com uma angústia de morte. Finalmente ele vai à cruz, e lá na cruz, ele fala alguma coisa em aramaico. Veja que a linguagem comum daqueles dias, era inclusive chamado comum, era o grego. Grego koiné, que significa grego comum, grego que todo mundo fala. Jesus sabia o grego koiné, não falou em grego. Jesus sabia o hebraico, que os seus conterrâneos também sabiam, mas ele não falou em hebraico, ele falou em aramaico. Pouca gente entendeu o que ele falou, tanto que eles confundiram. Ele falou: Eli, Eli, lama sabachthani,
Já viu isso na sua Bíblia? Isso é uma expressão em aramaico. E alguns disseram assim, ele está clamando por Elias. Ele está clamando por Elias, porque eles não sabiam aramaico. E o que significa essa expressão em aramaico de Jesus, querido? Por que o quê? Me abandonaste. Jesus queria saber por quê. Então, acaba Jesus de desfazer tudo que eu falei? Não. Presta atenção, querido. Se você continuar lendo a palavra, logo na sequência, alguns o desafiam. Se é Deus, desce daí. É o seu pai, então que venha te livrar. Ainda desafiando a ele. Veja que é na sequência, queridos. Que curioso. O diabo mandou logo alguém dizer. Fala, se ele é seu pai, então ele vem te tirar daí. Bem na hora que ele está dizendo, pai, o Senhor me abandonou. Por que o Senhor me abandonou? Irmãos, nesta hora, e aqui quero trazer um esclarecimento. Um ou outro já tem conhecimento de que eu acho aquele filme do Mel Gibson ridículo. E com todo respeito e amor a quem ama isso. Mostrar aquele filme enquanto canta adoração a Deus é mais ridículo ainda. Fica aquele Jesus sangrando, não sei de onde sai tanto sangue. Aquele é um Jesus que tem mais sangue do que todo mundo, não para nunca de jorrar sangue, e sangue, tome sua e tome sangue. Que coisa horrorosa aquilo, queridos, tem nada a ver, irmãos. O sacrifício de Jesus por nós não foi ser pendurado numa cruz. Não pense no sofrimento literal do cravo, da lança no lado, porque alguns foram mortos do lado de Jesus com sofrimento similar. Os romanos matavam assim, então todo mundo que morreu assim merece culto da nossa parte. Queridos, o sacrifício de Jesus foi muito maior do que esse, porque naquela hora ele levou sobre si a iniquidade de todos os eleitos. Entende isso, querido? A dor existencial de Jesus ali era muito mais profunda do que um cravo na mão, do que uma coroa de espinhos. Se você já teve uma crise existencial profunda, um momento que você não sabe explicar na sua vida, que vinha uma dor que você não sabia de onde vinha, mas ela estava dentro de você, uma angústia profunda, que você não sabe explicar, não sabe o caminho, não sabe a saída, então você teve uma experiência muito pequena daquilo que Jesus teve multiplicado pela quantidade dos eleitos que estão salvos. Que ele recebeu isso tudo nele. Ele recebeu isso tudo nele. E aí ele diz, pai, o Senhor me abandonou, desamparou. É como se o pai tivesse desamparado a nós, queridos. Naquela hora Jesus Cristo sentiu ele mesmo o que é estar separado de Deus por causa do pecado. Que ele não tinha, mas que levava o nosso sobre si. Entende isso? Então ele diz, pai, por que me abandonaste? Se é o seu pai, te desça daí, ora. Aí Jesus Cristo, na sequência, diz assim, pai, ele não diz, Deus que me largou, Deus que me esqueceu, ele diz, pai, eu te entrego o meu espírito. E ele cita outra palavra em aramaico, tetelestai. Significa, está consumado, está feito. O que tinha para fazer, está feito. Entende isso, querido? É nisso que está alicerçada a nossa fé. A fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. É a fé que não fica perguntando, por que Deus? Por que Deus? Jesus Cristo já respondeu a resposta do seu porquê. O porquê daquele momento era você. O porquê daquele momento sou eu. Você é a resposta que Jesus, naquela hora, recebeu do Pai. Porque aquilo ali era por você e era por mim. Era por cada um de nós. Essa é a resposta. Você é a resposta. Eu sou a resposta. Foi por isso que o Pai entregou o Filho àquele momento tão duro. Essa é a fé evangélica. E na fé evangélica tem milagres, sinais, maravilhas, etc. Sim. Sobre isso falaremos noutra ocasião. Amém, queridos? Por hora, vamos ficar por aqui. Nós continuamos noutra. Quando nós pregamos sobre um assunto assim, o sermão não termina, né? A gente dá uma parada. A gente dá uma parada e volta no outro domingo.
Está bem? Tem dúvidas sobre o que acabamos de dizer? Provavelmente está gravado. É verdade? Está gravado? Está gravado. Se você quiser, então, depois, pode pegar e ouvir de novo. E vir me procurar e tirar as suas dúvidas. Eu estou disponível para isso. Está bem? Podemos discutir sobre tudo o que eu falei. Estou aberto a esse diálogo. Vamos orar. Pai querido, Deus bondoso, obrigado pela fé que foi entregue aos santos, pela fé evangélica, fé alicerçada na palavra, fé que não depende de acontecimentos, fé que vem de convicção do conhecimento do Senhor. Meu Pai querido, nós te pedimos nesta noite que o Senhor traga a todos nós deste ministério esta convicção, esta fé, porque nós queremos levá-la ao mundo, Senhor. Nós queremos que o mundo saiba daquilo que o Senhor já nos ensinou. Te louvo, Pai querido, por esta palavra preciosa que temos nas mãos. E o que eu disse hoje à noite, Espírito Santo, eu peço que o teu servo ministrou em teu nome hoje à noite, continua nos corações e nas mentes, trazendo esclarecimento, Senhor, a fim de que haja edificação. Queremos ser uma igreja firme na fé, alicerçada na palavra, uma igreja que caminha sem precisar ver, porque tem convicção. Nós assim te buscamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.